Começando então a redação final aqui na TV Alemes, a gente já começa falando, nós vimos agora no final da sessão, né, essa manifestação externa com relação a CACEMES. Daqui a pouquinho nós vamos trazer também aqui no redação final falas dos deputados Paulo Correia e deputado João Henrique, que também falaram sobre esse assunto na sessão de hoje. Mas agora a gente começa falando da LOA, a Lei Orçamentária Anual para 2026, que começou oficialmente hoje a sua tramitação aqui no Poder Legislativo. Um texto que lá na LDO, no primeiro semestre, já indicava, o Poder Executivo já indicava um crescimento menor da receita, números então que o governo apresentou mais uma vez aqui ao Poder Legislativo, um orçamento de crescimento menor, cerca de 3%, o governo também cita, né, alguns pontos para isso, né, como por exemplo a queda na arrecadação do ICMS do gás, porque parte do gás deixou de ser importado pela Petrobras via MS Gás, via o gasoduto, né, do gás que vem da Bolívia. O governo cita também como uma dificuldade para o crescimento do orçamento público aqui do nosso estado, a safra agrícola também impactada pelas condições climáticas, e diz que deve fazer um esforço para conter despesas administrativas e também reduzir gastos com o pessoal. Mas trazer alguns números aqui então com relação ao orçamento. Então teremos, já repetindo aqueles números que a LDO trouxe, tanto na receita quanto na despesa, 27,9 bilhões de reais para o ano de 2026, um crescimento de 3%. A gente vai aqui para uma próxima tela. Destacar aí algumas áreas do orçamento público, né, com relação ao Poder Executivo. A educação, isso quando a gente fala em educação, a gente tem a Secretaria de Educação, a Universidade Estadual, a Fundação de Apoio à Educação Básica, a FADEB, cerca de 3 bilhões e 700. A saúde, que fica ali um orçamento entre a Fundação de Serviço de Saúde e o Fundo Estadual de Saúde, 2,6 bilhões. Segurança Pública e todos os seus órgãos, cerca de 3 bilhões. Infraestrutura, também com todos os seus órgãos, 1,7 bilhões. E a Previdência, isso já incluindo também o Fundo de Proteção Social dos Militares. É o primeiro ano em que esse fundo aparece na LOA, porque foi uma determinação da legislação federal que a questão dos militares fosse separada da previdência dos servidores públicos. A gente falou sobre isso esse ano, 5,1 bilhões. O maior crescimento com relação às receitas e despesas do governo está na Secretaria de Infraestrutura, e o governo justifica isso, inclusive, dizendo que aposta no investimento da infraestrutura para manter o Estado competitivo, seguir atraindo empresas. Então, num apanhado geral das grandes áreas, esse é o orçamento aí de alguns setores do Poder Executivo Estadual. Vamos para a próxima tela, porque a LOA ela também traz os orçamentos institucionais, que são os repasses mensais, o 12º, que o Poder Executivo, que é o grande órgão arrecadador, repassa aos demais poderes. Então temos aqui para o Poder Judiciário cerca de 2 bilhões de reais, Ministério Público 870, já incluído o fundo, Assembleia Legislativa 560 milhões, Tribunal de Contas e também o fundo relacionado ao Tribunal de Contas 447, e a Defensoria Pública e o seu fundo 411 milhões de reais. A gente vem aqui para uma última tela, ainda com relação à LOA, outros pontos também do texto, emendas parlamentares. O texto do Poder Executivo repete o valor que valeu para o orçamento desse ano, 84 milhões de reais, cerca de 3 milhões e meio por parlamentar. A suplementação autorizada no texto da LOA, entregue aqui à Assembleia Legislativa, quanto que o governo pode ajustar, está na casa dos 25% sem autorização, a suplementação sem autorização. Não há previsão de aquisições nas sociedades de economia mista, o governo apenas apresenta o orçamento das empresas públicas, o SEASA, a Sanesul, MS Gás, e uma reserva de emergência de 0,5% do orçamento. Esse então é o apanhado geral da Lei Orçamentária Anual, que começa a tramitar hoje oficialmente aqui na Assembleia Legislativa. A LOA, que ela tem uma tramitação diferenciada, assim como a LDO, o PPA, o Plano Plurianual. E hoje a Lívia Machado conversou mais cedo com o presidente Gerson Claro, que já falou sobre esse acordo de liderança, que também prevê de que maneira os deputados vão poder acrescentar suas sugestões ao texto.
primeira etapa é a distribuição, né? O orçamento foi lido hoje na Assembleia, a gente vai deixar essa semana os deputados terem acesso para fazer a distribuição somente na segunda-feira que vem. Então, essa semana os deputados têm acesso a ele, semana que vem a gente faz a distribuição para na semana que vem ele ser distribuído na CCJ, que é a primeira comissão que faz a apreciação. Então, neste primeiro momento de orçamento, é um orçamento que tem uma previsão de crescimento de 5%, 26 para 27 bi, e nós vamos distribuir para que os deputados possam ter acesso a todo ele, para a semana que vem a gente fazer a distribuição e mandar para a CCJ. Bom, além da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, tanto na primeira quanto na segunda discussão, além da CCJR, a Comissão de Finanças e Orçamento, a CFO, também analisa o texto e as eventuais emendas a serem apresentadas pelos deputados à Lei Orçamentária Anual para 2026. Esse crescimento aí de cerca de 3% no orçamento, 27,9 bilhões de reais. A gente conversou também com a deputada Gleice Jane, que falou sobre, ao menos, como ela e os demais parlamentares pretendem analisar a LOA 2026. Vamos precisar estudar esse caso, mas nos traz preocupações porque a arrecadação abaixo da inflação nos preocupa em relação ao quanto será destinado para a educação, para a saúde, para a agricultura familiar, para pontos estratégicos do desenvolvimento do Estado. Nós precisamos saber, onde é que arrecadou, onde é que deixou de arrecadar, quem é que está sendo beneficiado, quem é que está sendo prejudicado. Nós ainda vamos ter que aprofundar esses estudos e fazer um bom debate com o governo, mas também com a sociedade, no intuito de que nós precisamos ter um orçamento no Estado que dê conta das necessidades da população. E a gente também precisa considerar que nós temos uma reforma tributária que também muda o sistema de arrecadação do Estado e nós precisamos fazer um debate sobre a arrecadação que realmente contemple a necessidade da população. Então, isso nos preocupa, a arrecadação abaixo da inflação nos preocupa bastante, porque nós vamos precisar garantir a sequência dos trabalhos no serviço público. E não há educação de qualidade, não há atendimento na saúde, porque quando falta orçamento, falta também o remédio lá no posto de saúde, vai faltar médico, vai faltar estrutura na saúde, na segurança pública. Então, quem sofre é a população. Então, a gente ainda, nós vamos ter que analisar isso com bastante critério e fazer um bom debate com a sociedade. O deputado Paulo Duarte, que é membro da CCJR, uma das comissões que analisa a LOA, também conversou com a gente. Uma peça orçamentária para 2026, que prevê um crescimento da receita da ordem de 3%, portanto, abaixo da inflação, e era já uma peça orçamentária com os números que eram esperados. E tem alguns motivos para isso. O primeiro deles é a retração da economia, a redução do ICMS do gás, que hoje há um bobeamento apenas de 1/3 daquilo que é a capacidade do gasoduto, e também pela uma decisão que eu considero acertada do governador, de não aumentar a chamada alíquota modal, que é a alíquota interna do estado de ICMS, que hoje é 17%. Enquanto vários estados aumentaram a sua alíquota, ou seja, aumentaram a carga tributária, tem alguns estados, como o Rio de Janeiro, por exemplo, que a alíquota é 21%, outros como a Amapá, que é 23%, enquanto aqui é 17%. Então, claro, isso também foi um dos fatores que motivou que a arrecadação subisse menos que subia nos anos anteriores. Então, era algo esperado, mas o governo tem uma estratégia aí de controle de despesa, redução do custeio, para que mesmo com esse aumento da receita no ano que vem abaixo da inflação, com essa projeção, continue mantendo os investimentos que são importantes para toda a população do Estado. Pois é, então a LOA começa a tramitar oficialmente aqui na Assembleia Legislativa. E eu reforço, há um acordo de liderança, que ainda não foi publicado no Diário Oficial, e esse acordo de liderança é que vai determinar qual vai ser qual vai ser o prazo para a apresentação de emendas dos deputados estaduais antes da análise pela CCJR, pela Comissão de Finanças e Orçamento. Aí temos a primeira discussão, depois um novo período de pauta para uma segunda rodada de análise, novamente CCJR, Comissão de Finanças e Orçamento, para daí sim a votação em segunda pelo plenário e com o recebimento e
a aceitação das emendas pelas comissões e pelo plenário, a votação em redação final até o final do ano. Inclusive, o regimento interno prega que o ano não pode terminar no Poder Legislativo. Os trabalhos não podem parar enquanto o orçamento do Estado não for aprovado, já para que o ano comece com o seu orçamento publicado, sancionado pelo governo. E a gente vai atualizando tudo isso por aqui. 11h30, fala agora da ordem do dia, os projetos que foram analisados pelos deputados estaduais na sessão de hoje. A gente teve mais uma vez votação em bloco, aliás, dos projetos de resolução que concedem aí as homenagens de título de cidadão sul-mato-grossense e também das comendas de mérito legislativo para lá no final do mês, né, em alusão ao aniversário de Mato Grosso do Sul. A gente tem falado bastante sobre isso aqui, né, fazer a entrega então dos títulos e das comendas. São vários projetos de resolução, começando pelos títulos de cidadão sul-mato-grossense. Tivemos a aprovação dos projetos de resolução 62, deputado professor Rinaldo, 70, deputado Lucas de Lima, 74, Mara Caseiro, 92, deputado Paulo Correia, 100, deputada Lia Nogueira, 112, deputado Lídio Lopes, 134, deputada Gleice Jane e 119, deputado Márcio Fernandes. Seguindo agora para as comendas de mérito legislativo, outras 11 proposições nesse sentido. Deputado, na tela anterior mesmo, deputado presidente Gerson Claro, projeto de resolução 81, projeto de resolução 53, deputada Mara Caseiro, 84, deputado Pedro Ocean Neto, 87, deputado Pedro Kemp, 88, 90 e 91 não foram votados durante a votação em bloco em razão da ausência do autor, deputado Renato Câmara. Projeto de resolução 94, deputado Roberto Achioca. Projeto de resolução 120, deputado Márcio Fernandes. 122, deputado Lídio Lopes. 132, deputada Gleice Jane. E também o 133, de autoria da deputada Gleice Jane. Essas, então, as comendas de mérito legislativo aprovadas durante votação em bloco pelos parlamentares nesta terça-feira. A gente segue com a ordem do dia, outras matérias foram votadas também, projeto de lei de número 208, de autoria do deputado Zé Teixeira, matéria discutida, votada e aprovada em discussão única, que declara de utilidade pública aqui do Estado a Associação da União dos Moradores de Montese, distrito de Itaporã. Essa associação, ela justifica o deputado Zé Teixeira, faz um trabalho social junto a idosos, jovens e crianças lá da região, o que justifica, então, essa utilidade pública, inclusive permitindo que os parlamentares possam apoiar essas atividades por meio de emendas. PL 208 aprovado na sessão de hoje. A gente segue aqui com a ordem do dia, falando agora de uma matéria aprovada do governo em segunda discussão, o projeto de lei 194, que estabelece normas gerais de processo administrativo e procedimentos em matéria processual no âmbito do Estado. O que o governo está fazendo com esse projeto é criar uma norma geral respeitando a legislação federal com relação à tramitação de processos administrativos dentro do governo, unificando regras. O governo explica que nem todos os órgãos têm essas regras bem delimitadas e que a partir da análise da legislação federal, né, e da própria dinâmica do Poder Executivo, então propôs agora normas gerais para o processo administrativo no âmbito do Estado, inclusive indica que os demais poderes, o texto traz isso também, se assim preferirem, também podem aderir a essas normas de como que os processos tramitam dentro do próprio governo, os processos administrativos, né, as rotinas de trabalho dos servidores. PL 194, aprovado na sessão de hoje, em segunda discussão, vai à sanção. O projeto de lei de número 94, de autoria do deputado Júnior Moll, que foi discutido, votado e aprovado em primeira, que trata do reconhecimento da prática esportiva do airsoft e do paintball aqui em Mato Grosso do Sul. São regras tanto para a prática do esporte, definição de quem é um atleta, quais são esses equipamentos, indica as normas para a compra dos equipamentos para essa prática do airsoft e do paintball. Inclusive, o deputado justifica
que a criação dessa norma aqui em Mato Grosso do Sul até resolve um vazio legal, uma inexistência de legislação em que em alguns momentos provocava até uma certa insegurança jurídica para quem pratica esses esportes. E que com a aprovação dessa lei, com as coisas ficando mais claras, até há maior possibilidade de investimentos nesse esporte. PL 94 aprovado então em primeira discussão, a análise da constitucionalidade vai agora para a análise das comissões de mérito antes de voltar para uma segunda rodada de votação pelo plenário. A gente segue ainda com a ordem do dia, projeto de lei de número 222, deputado Renato Câmara, matéria discutida, votada e aprovada em primeira, que inclui no calendário oficial de eventos a festividade Viva Quebracho, no calendário aqui de Mato Grosso do Sul, no dia 16 de agosto. Viva Quebracho, que é um distrito, esse distrito da cidade de Anaurilândia, né? É uma festa que tradicionalmente acontece por lá, movimenta o comércio, fomenta o turismo, as questões culturais ali da comunidade, enfim, impulsiona a economia, uma festa que já tem uma certa tradição lá no distrito de Quebracho. Então agora, dada essa importância, incluída o pedido de inclusão no calendário de eventos, no dia 16 de agosto, matéria aprovada em primeira. E, por fim, os deputados, então, aprovaram nesta sessão 3 requerimentos, 17 indicações, 4 moções de congratulação e uma moção de pesar. Esse foi um balanço, então, da ordem do dia desta terça-feira, 14 de outubro de 2025. 11h35 em Mato Grosso do Sul, para quem nos acompanha ao vivo, o deputado Zeca do PT reforçou o convite na sessão de hoje para uma reunião que deve acontecer amanhã aqui na Assembleia Legislativa, no período da tarde, e que deve debater as dificuldades de agricultores familiares ao acessar crédito. Senhor presidente, só para lembrar, amanhã, a partir das 14 horas, estaremos realizando no plenarinho desta casa a reunião da Comissão Permanente de Agricultura Familiar com os superintendentes do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, com gerentes gerais das cooperativas, os estabelecimentos bancários aqui do Estado que são autorizados a trabalhar com o crédito do PRONAF, do Programa Nacional de Financiamento da Agricultura Familiar. Diariamente, senhor presidente, recebo reclamação de todas as regiões do Estado de que companheiros nossos assentados que procuram agências bancárias autorizadas a negociar, obrigado, querida, a negociar crédito, a financiamento da agricultura familiar, são subestimados, são destratados, são desrespeitados, numa demonstração clara de preconceito social. E eu vou dizer aos superintendentes que nós temos que chegar a um entendimento sob pena de, como presidente da comissão, incentivar aqueles que se sentirem injuriados, desprezados por comportamento de preconceito, de quem quer que seja, possam, através da justiça, reclamar e reconsiderar os atos equivocados que, infelizmente, se cometem nesse Estado. Bom, então, reunião que deve acontecer amanhã à tarde aqui na Assembleia Legislativa, no plenarinho Nelito Câmara, também com transmissão da TV Alemes. E no grande expediente da sessão de hoje, a CACEMES voltou a ser debatida pelos deputados estaduais, inicialmente pelo deputado Paulo Correia, que ocupou a tribuna para defender a gestão do plano de saúde. 80% de grau de satisfação de atendimento, o Dr. Ricardo Hayashi, que é nosso presidente da CACEMES, está de parabéns. E eu vim de público falar isso porque tem um linchamento aqui político, eu não sei o que acontece, 80% satisfeito, deve ter 20% que não está satisfeito, você não dá 100% nem na sua casa. Então eu entendo que o Dr. Ricardo Hayashi, que é um super médico, está administrando a CACEMES com excelência, eu acho que ele merece respeito. E isso que a gente vê aqui acontecer é efetivamente uma discussão que deve ter outro viés, que não seja o viés da saúde. CACEMES ajuda a saúde do Mato Grosso do Sul. Quem ganha são os próprios usuários do plano de saúde, porque os servidores também não são obrigados a ser CACEMES, não. Eles assinam a concordância. Quem não estiver satisfeito, eu acho que o interessante é mudar de plano de saúde. Agora,
Não pode ficar batendo e um discurso político que não acaba nunca mais. Aqui nós estamos exatamente para dizer o seguinte: a CACEMES ajudou na pandemia, a CACEMES ajuda a saúde do Mato Grosso do Sul e o Dr. Ricardo Ayashi merece respeito. Após a fala do primeiro secretário, o deputado Paulo Correia, o deputado João Henrique também ocupou a tribuna do plenário e criticando a gestão da CACEMES, a gestão fiscal também e o atendimento do plano aos servidores conveniados. Eu quero debater com você, servidor que está nos assistindo aí em casa, você que tem visto o descredenciamento, você que quer fazer uma cirurgia e o seu médico vira para você e fala: olha, a CACEMES não pagou o fornecedor de prótese, nós não temos como entregar a cirurgia. O médico que quer te atender por compaixão e vínculo, uma vez que estabelecida a relação de confiança de médico, advogado, de algum religioso, é algo muito pessoal. Você escolhe aquele que te atendeu, é quase que uma confissão, uma relação de confiança, e esse profissional te atende por misericórdia e diz: estou esperando receber da CACEMES. Nós tivemos que vir aqui na tribuna dessa casa dizer que todas as cirurgias estavam em vias de serem canceladas, paralisadas, porque o serviço de anestesia de todas as cirurgias estava com parcela comprometida, não paga, com glosas em aberto, desde 2021. Engraçado que quando exatamente essa casa faz um aporte extraordinário de 60 milhões de reais para que a CACEMES pudesse estar em dia com esses profissionais. Então é isso, 11h42, a redação final vai ficando por aqui. Agradeço já pela sua audiência nesta terça-feira. Amanhã, quarta-feira, a partir das 7h45, você tem o Primeira Discussão com a Mari e o Gustavo, já antecipando para você as pautas da sessão e também da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cuja reunião começa a partir das 8 da manhã. E o Redação volta amanhã, logo após a sessão plenária.